igreja pode se assentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, verso 28 a 32. Lucas 2, 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Deus enviou Jesus para ser Salvador. A palavra de Deus é muito clara em Mateus capítulo 1, que Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. Jesus não é um libertário político, Jesus não é um ativista social, e nem tampouco um líder de uma ONG qualquer que quer libertar algum tipo de animal da extinção. Jesus veio tratar conosco, e Ele veio tratar especificamente conosco a respeito dos pecados que nós cometemos, nossas mentiras, nossas incoerências, nossas covardias, a nossa forma de tratar e menosprezar o próximo, às vezes até mesmo de oprimir o próximo, naquilo que nós conseguimos fazer. Às vezes nós reclamamos do poder estatal e político que é opressor e nem sempre observamos como que nós, muitas vezes, maridos e mães, oprimimos nossos próprios filhos com algumas ideias que colocamos na nossa cabeça e achamos que eles têm que entender sem ter explicação nenhuma. Isso também é uma forma de opressão. Às vezes nós oprimimos uns aos outros por meio de amizades que são forçadas e que levam muito em conta o favor que se recebe, muito mais do que a graça que se oferece. Isso também é uma forma de opressão. A palavra de Deus diz que nós pecamos, e Deus veio tratar conosco dos nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa incredulidade, a nossa descrença, a nossa concepção de que devemos dizer que Deus existe, mas muitas vezes nós vivemos como se Ele não existisse e que não enxerga os pecados que nós cometemos quando ninguém vê. Então Ele veio e Simeão diz: eu vi a tua salvação. Ver a Jesus é ver não só o Salvador, mas também a salvação que Ele veio realizar. Nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. E nós não comemoramos o Natal simplesmente como o menino bacana, bonitinho que nasceu em Belém. Nós comemoramos o Natal pela consciência firme e verdadeira e bíblica de que aquele que nasceu em Belém foi o mesmo que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E a Ele, e por causa dEle, e na mediação dEle, nós confessamos os pecados que cometemos e temos cometido diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda e qualquer injustiça que tenhamos cometido. Ore um tempo silenciosamente a Deus, tratando com Deus a respeito dos seus pecados, os pecados que você comete, que você cometeu, e depois de alguns instantes eu farei mais uma oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós
confessamos ao Senhor os nossos pecados, que são muitos e são variados. Pecados que muitas vezes sequer percebemos e concebemos no nosso coração que são pecados que desagradam ao Senhor. Confessamos que muitas vezes sequer temos lido a Tua Palavra para conhecer o que ela diz a respeito do que é pecado e por que o fazemos e como nós o fazemos. E confessamos a nossa carência, a nossa necessidade, a nossa falta, a nossa incapacidade de alcançar uma vida reta na Tua presença, sem que o Senhor nos perdoe, sem que o Senhor interponha entre nós e Ti, o Teu Filho Jesus, como mediador. E é em nome dEle, e é por causa do que Ele fez em obediência ao Senhor, que nós nos animamos e nos aproximamos do Senhor, confessando que temos falhado na nossa condição de seres humanos e até mesmo de cristãos na Tua presença. Perdoa-nos as palavras atravessadas, malditas, faladas de forma ofensiva. Perdoa, Senhor Deus, os sentimentos, os olhares altivos, soberbos. Perdoa, Senhor Deus, o tratamento vil, indigno, injusto, incorreto, inadequado, muitas vezes até indecente, que fazemos uns com os outros dentro de casa, no trabalho, nas ruas, diante do aparelho da televisão. Perdoa-nos, Senhor Deus, por sentimentos que nutrimos no nosso coração que não são justos nem dignos, mágoas, amarguras, interpretações equivocadas de coisas que outras pessoas falaram para nós e a nosso respeito. Perdoa-nos e limpa-nos, Senhor Deus, por causa de atitudes mesquinhas, às vezes omissas, às vezes despretensiosas ou até muito pretensiosas, Senhor Deus, presunçosas e até prevaricativas na nossa relação de amizade, na vida conjugal, na relação familiar dentro de casa. Perdoa-nos, Senhor Deus, por nutrir no nosso coração sentimentos ruins, antigos, não esquecidos, guardados como mágoa no nosso coração para com os nossos irmãos de sangue, de família, a ponto de muitas vezes nos afastarmos uns dos outros, até mesmo dentro da Tua casa. E perdoa-nos, Senhor Deus, esse mesmo tipo de atitude com os irmãos que o Senhor nos deu na fé pela adoção do sangue de Jesus. Ó Pai, se formos enumerar, são tantos, são vários, tem tantos nomes. Perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos, tira do nosso coração essas coisas, tira dos nossos lábios essas palavras, tira dos nossos olhares essa altivez, essa soberba. Coloca e faz nascer e produzir no nosso coração, na nossa alma, o fruto do Teu Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, longanimidade, misericórdia, uns para com os outros. E enche-nos de Ti, para que o Senhor aceite a nossa canção, o nosso louvor, a nossa música, para que o Senhor receba a nossa oração e os céus sejam abertos e não sejam prata, mas sejam azuis e sem nuvens. Que os nossos pecados não Te entristeçam mais e que o Senhor tenha alegria em nos receber na Tua casa, todo domingo, todo dia, a qualquer momento. E que a Tua casa seja a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, os nossos relacionamentos, principalmente a partir do nosso relacionamento com o Senhor. E guarde-nos, Senhor Deus, de não pecarmos outra vez. Fortalece-nos, dá-nos a plenitude do Teu Espírito e a presença do Senhor nos conduzindo pastoralmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Como, porém, tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor
pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo está falando sobre ofertas voluntárias que a igreja de Corinto estava levantando para ser enviada aos pobres de Jerusalém por causa de uma seca que havia acontecido naquela época. E Paulo diz para a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, que as igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos, Bereia, são 3 igrejas da Macedônia, que eram bem mais pobres que a igreja de Corinto, elas haviam levantado ofertas abundantes. E agora Paulo diz: chegou a vez de uma igreja mais forte, mais rica, também participar, e assim como vocês manifestaram prontidão em dizer que queriam participar, o façam também entregando as suas ofertas voluntárias. Alguns princípios aqui são muito claros. Primeiro, que é o princípio da voluntariedade. Todos nós que entregamos dízimos e damos ofertas financeiras na igreja, o fazemos voluntariamente, por questão de consciência, diante de ter conhecido a graça de Deus que enviou Jesus. Segundo, ele diz que é de acordo com o que a gente tem. As ofertas não são dadas ou não são exigidas, muito menos pedidas, de conformidade com aquilo que você não tem. Há igrejas que fazem assim. Mas as igrejas que honram a palavra não ensinam e nem praticam dessa forma. De modo que cada um deve oferecer voluntariamente e oferecer daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Deus prosperou na sua vida. E terceiro, eles o faziam conscientes do porquê. Nós conhecemos Jesus. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. E com a sua entrega pobre a nosso favor na cruz, Ele nos enriqueceu por toda a eternidade. Isso quer dizer que nós ofertamos por gratidão. Essa é a base de qualquer oferta que nós entregamos à igreja ou a alguém por amor de Jesus, por sermos gratos. Então, se você veio preparado nessa noite para entregar dízimos e ofertas, pode fazê-lo voluntariamente e trazê-lo ao gasofilaste enquanto cantamos a primeira canção e continuamos então louvando ao Senhor que nos recebe na sua casa. Adoremos ao Senhor.